e trazendo novidades que mexem diretamente com o nosso dia a dia. O novo ciclo de contratações do programa Minha Casa Minha Vida, por meio do Fundo de Arrendamento Residencial, prevê a contratação de 110 mil novas unidades habitacionais urbanas, sendo 100 mil para atendimento geral de famílias inscritas no cadastro local dos municípios e 10 mil destinadas para algumas situações específicas, como localidades impactadas por obras públicas federais e situações de emergência ou calamidade. Vamos entender um pouco melhor como funciona essa nova etapa do programa Minha Casa Minha Vida? Nosso convidado nesta edição do Manhã Bandeirantes é o Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades do Governo Federal. Secretário, muito bom dia, é um prazer ouvi-lo aqui na Rádio Bandeirantes Campinas. Bom dia a todos, obrigado pelo espaço aqui. Vamos falar de habitação, um assunto muito importante para Campinas e para o estado de São Paulo. Dessas 110 mil novas unidades habitacionais urbanas, já há uma expectativa de pelo menos porcentagem ou próximo disso aqui para o estado de São Paulo? Sim, nós já temos, quando nós lançamos o edital, há algumas semanas atrás, nós já colocamos a cota estadual para cada unidade da federação, a partir do peso do déficit habitacional, né? Então, para o estado de São Paulo, nós teremos 12.819 unidades habitacionais que serão selecionadas e contratadas agora nesse ciclo, né? A cidade de Campinas, ela não é uma cota, mas ela tem um teto, e ela terá oportunidade para apresentar até 2.000 unidades habitacionais, né? Projetos que perfaçam um total de até 2.000 unidades habitacionais. E como é que funciona a construção de um empreendimento do Minha Casa Minha Vida? Ele depende também da prefeitura da cidade destinar algum terreno? Ele depende da construtora ter uma área já pré-aprovada aqui no município? Como é que essas unidades podem chegar até a cidade, secretário? Primeiramente, eu queria até destacar com relação ao edital, que nós lançamos então esse edital, é um edital que vem com um desenho muito interessante, porque é um desenho desburocratizado. O nosso intuito é fazer com que as análises de projetos e os contratos aconteçam de uma maneira mais ágil, mais eficaz. Então, esse é um primeiro destaque que eu queria colocar, né? Além de mais esse ciclo de investimentos do governo federal, nós também colocamos aí essa frente da desburocratização. E aí, te respondendo, são dois caminhos, tá? A prefeitura, ela pode ter um terreno público, um terreno dela, que ela faça um chamamento público para credenciar uma construtora e, com isso, apresenta-se o projeto para a Caixa Econômica para poder, enfim, ser analisado e depois, eventualmente, contratado e iniciada a obra. O outro caminho, e é por isso que Minha Casa Minha Vida também tem uma agilidade muito interessante, é porque a própria construtora, se ela tiver um terreno próprio que se adeque dentro das nossas especificações, ela também pode apresentar esse projeto diretamente à Caixa. E aí vale a pena destacar que uma grande inovação do novo Minha Casa Minha Vida, lembrando que ele foi extinto ali em 2020, né, nós ficamos alguns anos sem investimento, sem Minha Casa Minha Vida, após a sua recriação em 2023 com o presidente Lula e com o ministro Jader Filho, ele vem com uma inovação que é a qualificação dos terrenos. Então, hoje, para a prefeitura poder apresentar, ou para a construtora poder apresentar um projeto que seja contratado, esse terreno ele precisa estar inserido na malha urbana, ele precisa ter acesso a serviços públicos de saúde, de educação, de transporte, ele precisa ter acesso aos serviços de infraestrutura básicos. Então, com isso, a gente faz com que a qualidade dessa moradia no futuro seja mais alta e gere para as famílias oportunidade e conforto, né? Então, esses são os pontos. E os caminhos são esses dois que eu te disse. Então, de um jeito ou de outro, chega na Caixa, a Caixa faz a análise da documentação, da engenharia e o processo vai adiante. Nath Luquezzi, estamos conversando com Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, trazendo novidades sobre o Minha Casa Minha Vida também aqui para o nosso interior. Bom dia, secretário. Eu acho que você tocou num ponto muito interessante que a gente tem discutido bastante, né? Que é essa cidade mesmo de 15 minutos, essa parte também da sustentabilidade. Esses novos empreendimentos, eles reforçam também esse compromisso com a sustentabilidade? Com certeza, Nath. A gente, inclusive, colocou nesse edital de agora algumas medidas, né? Primeiro, nós já tínhamos ali a questão da biblioteca, a questão dos espaços de convivência. Nós diminuímos, isso foi uma coisa muito importante, nós diminuímos o tamanho dos empreendimentos. Quanto maior o empreendimento, mais difícil certas questões de ambientais e de convivência, inclusive, se colocam.
Hoje os empreendimentos têm uma média de 200 a 250 unidades, né? E eles já não são mais aquela lógica do condomínio fechado, eles ficam inseridos na cidade. E mais uma coisa muito importante que eu ia dizendo é que nós colocamos a previsão, inclusive, de mais árvores. Então, nós colocamos uma proporção maior para que quem está construindo e o próprio poder público possa colocar mais árvores, mais espaço verde para essas famílias que vão estar lá. Fora isso, nós temos incentivado, né, a instalação de hortas urbanas comunitárias, o reuso da água, também a parte do consumo de energia sustentável. Então, o Minha Casa Minha Vida vem a cada edital, a cada passo, a gente vem tentando trazer medidas para que a sustentabilidade seja um caminho, inclusive com técnicas construtivas que geram menos carbono, que geram menos lixo e que fazem também com que o processo da obra aconteça de uma maneira mais sustentável para a própria cidade. Secretário, além desses projetos dentro do condomínio, dentro do espaço construído nessa parceria do Minha Casa Minha Vida, há preocupação também com o entorno desse empreendimento, para que haja acesso à saúde, à educação, com creches, escolas, com um posto de saúde. Há também um trabalho de acompanhamento por parte do governo federal para que, além do empreendimento, haja uma estrutura no entorno para a população ali acomodada? A nossa exigência, quando a gente coloca no edital que para aceitarmos um projeto ele precisa já estar inserido, é justamente para facilitar esse controle, né? O Ministério das Cidades não teria condição de fazer um controle a posteriori de tudo, né? Um acompanhamento, até porque envolvem investimentos de outros ministérios. Então, nós invertemos a lógica e nós travamos de início, ou seja, a prefeitura que quer apresentar um projeto hoje, o terreno já precisa estar inserido com esses serviços, né? De modo que a gente entende que isso vai garantir o atendimento. Agora, a gestão da demanda e a gestão do atendimento também faz parte aí da atribuição da prefeitura, né? Mas nós fazemos essa exigência justamente para que a gente possa garantir que quando a pessoa se mudar, ela já está lá fazendo. Isso tem gerado, inclusive, um movimento muito interessante das prefeituras correrem atrás. Elas precisam de casa, então elas estão correndo atrás dos investimentos, dos outros investimentos necessários, né? Correndo atrás de creche, correndo atrás de UPA, correndo atrás enfim, de pavimentação, e com isso a gente entende que a gente está gerando um efeito indutor muito interessante para que as habitações realmente já sejam providas. Quando for entregue, os serviços já estão disponíveis para a população. E partindo desse pressuposto, existe alguma meta ou alguma expectativa no caso também de geração de emprego, nesse caso? Olha, nós temos uma conta, ela é uma conta feita a partir de cálculos aí colocados pelo setor da construção civil, de que cada R$ 1 milhão investimento em obras de habitação geram 13 empregos diretos, indiretos ou induzidos, né? Nós temos mais ou menos uma conta de que nesses 4 anos de governo Lula, com a condução aqui do ministro Jader no Ministério das Cidades, a gente deve gerar algo em torno de 4 a 5 milhões de empregos no setor da construção, né? É uma conta estimativa, mas de fato esse é um dos setores que mais gera emprego qualificado e tem sido, inclusive, fonte quer dizer, o crescimento de emprego e da setor da construção civil tem se destacado, né? No estado de São Paulo, inclusive, tem sido um dos pontos altos aí. Na própria cidade de Campinas, nós investimos 1,7 bilhões de reais já de 2023 para cá. Isso vale a pena dizer. Foram 9.500 unidades habitacionais. Dessas 9.500, 9.200 foram pelo financiamento do Minha Casa Minha Vida, que atende famílias desde a faixa 1 até a faixa de renda superior, mais de R$ 8.000, e outras 320 unidades que já estão aí contratadas para serem construídas em Campinas. Essas 320 vão atender aquela população de mais baixa renda que não tem condição de financiamento. Mas já são quase 2 bilhões de reais de investimento aí em Campinas, fora essas outras 2.000 que eu falei, né, que também a prefeitura ou as construtoras poderão apresentar. A gente entende que o setor da construção civil tem sido muito importante para a geração de emprego. Secretário, para a gente finalizar, recentemente o programa Minha Casa Minha Vida passou a incluir pessoas em situação de rua. Então, 3% das moradias subsidiadas pelo Fundo de Arrendamento Residencial são destinadas para esse público. Esses próximos empreendimentos já têm essa reserva para essa população? O que acontece? Nós já tínhamos a pessoa em situação de rua, ela já era um público nosso prioritário, né? Ela já era um público que nós atendíamos dentro de um ranqueamento que a gente faz. E o que acontece é que agora, recentemente, nós soltamos uma medida em que a gente dá um passo além
um passo a mais para garantir que 3% das unidades habitacionais dos empreendimentos em 38 cidades, eles terão esse desenho, né? Nós vamos colocar esse 3% como uma cota. Então, explicando em outras palavras, o que nós já tínhamos era colocar a pessoa em situação de rua como uma prioridade, ou seja, dentro de um ranqueamento, ela já pontuava mais para poder ter habitação. Isso já existia. O que nós estamos fazendo agora é realmente induzindo e dando um passo além para que em 38 municípios específicos, Campinas está entre eles, tá? Em 38 municípios do Brasil, que são municípios que o Ministério dos Direitos Humanos mapeou, que são municípios que têm uma demanda um pouco mais forte com relação a pessoas em situação de rua. Então, nesses 38 municípios, 3% de cada empreendimento habitacional poderá ser destinado a famílias a pessoas em situação de rua, famílias em situação de rua. Essa cota poderá ser cumprida nos 3% ou não, mas a gente colocou aí esse teto, assim como a gente faz para pessoas com deficiência, por exemplo. E a gente entende que isso vai dar uma efetividade maior para, pelo menos onde a demanda é mais grave, mais agravada, a gente possa ter um caminho. Agora, isso também é importante destacar, vem com um trabalho social que precisa ser feito pelas prefeituras. Isso está colocado na nossa portaria, em que a gente regulamentou essa situação, para que as prefeituras também façam acompanhamento, porque não adianta só a gente entregar a casa, precisa ter um trabalho antes, um trabalho durante e um trabalho especialmente depois, para essa socialização e para, enfim, superação dos desafios que as famílias, né, as pessoas em situação de rua passam. Nós conversamos aqui no Manhã Bandeirantes com Augusto Rabelo, secretário nacional de Habitação do Ministério das Cidades, falando sobre o novo ciclo de contratações do Minha Casa Minha Vida, com previsão também de entregas aqui para Campinas. Secretário, muito obrigado pela sua atenção, um ótimo trabalho ao senhor, a toda a sua equipe, na Secretaria de Habitação, no Ministério das Cidades, e espaço sempre aberto para falar sobre esses novos empreendimentos e o compromisso também de nós acompanharmos essa obra aqui por Campinas. Um grande abraço para o senhor. Muito obrigado, pessoal. Em breve, quando essa obra já estiver iniciada, a gente dá um pulo aí em Campinas e dá um pulo aí com vocês para bater um papo ao vivo. Muito Será obrigado um prazer. pelo espaço. Até a próxima. Será um prazer recebê-lo, secretário, e a gente vai, claro, continuar acompanhando também as obras desse empreendimento que fazem parte, portanto, dessa nova decisão. O Minha Casa Minha Vida, então, tem essa nova regra em que Campinas está entre as 38 cidades incluídas numa reserva de 3% para moradores em situação de rua.